pessoal! Hoje o nosso papo vai ser sobre pincéis de maquiagem. Nós vamos falar sobre os principais pincéis que a gente não pode deixar de ter no nosso kit de maquiagem. E a maquiadora Milena Derré vai explicar pra gente direitinho como que a gente deve passar e quais que a gente precisa muito ter no nosso kit. Oi pessoal, nós estamos aqui hoje no blog para ter uma noção qual a utilização dos pincéis. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a utilização dos pincéis dos olhos. Mas por que dos olhos? Há muito tempo atrás as pessoas começavam fazendo pele, depois olho, depois o acabamento. Hoje em dia a gente tem a prática de fazer primeiro o olho. Por quê? Depois tudo que for caindo você vai limpar e não vai sobrar nenhum restígio de produto, nada, nenhum pozinho. Para fazer o olho, eu separei alguns pincéis. Tem uma infinidade de pincéis, tenho vários pincéis. Quando você compra um estojo, tem vários tipos. Só que você fazendo ideia mais ou menos do formato e da utilização, com a prática, com o passar do tempo, você inclusive vai usando um para um outro tipo de finalidade, para um outro tipo de acabamento. Vou mostrar o básico para vocês. Para a gente depositar, que o primeiro processo do olho é depositar o produto, sempre a gente tem que utilizar um pincel de esponjinha, que ele vai aplicar e vai depositar mais produto. Então ele não vai diluir a sombra, ele vai ficar sempre colocando. Você pode utilizar esse, que é uma esponja, ou esse, que é um pincel, que é também cerdas, mas ele é mais quadradinho, mais durinho, mais achatado, porque sempre você vai aplicando o produto. Depois disso, você colocando a primeira cor, ou você vai utilizar uma cor só, com aquele pincel ele vai fazendo o fundo do teu olho. Depois disso você vai usar um pincel de cerdas mais largas para você esfumaçar, esfumaçar. Qual que é o certo? Vários, depende. Tem gente que fala de um jeito, tem gente que fala de outro. Então não tem certo ou errado. A gente pode utilizar esse ou esse. Que são essas duas pontinhas. Ele parece um pincel, ele é um pincel que ele tem um formato, parece até um lápis, alguma coisa nesse sentido. Assim dá pra ver melhor. Esse é o branquinho, que é uma cerda mais larga, e esse é que é uma cerda mais concentrada. Eu, particularmente, tenho um pincel que é meu xodó. Ele tá velhinho, tá feinho. Só que nas cores escuras, principalmente nas cores escuras e no cantinho do olho, eu utilizo sempre ele. Ele é bem quadradinho e ele é duro. Então ele deposita a cor escura, não é o preto, sempre uma cor mais escura. E depois você vai colocando, esfumando ele e misturando. Para dar acabamento na parte inferior do olho, ou você fazer um canto mais traçado, ou fazer um delineador, você tem que usar sempre um pincel com chanfradinho, que é essa pontinha. Ele tem uma ponta sempre, ele vai dar, principalmente agora com a onda do gatinho, você vai fazer e vai puxar o cantinho, então ele dá um acabamento melhor. Esses pincéis que eu falei agora são de olho, só que eu falei aqui de 6 pincéis. Se você abrir um estojo, às vezes tem vários pincéis. E outra coisa, a gente não se importa com marca, mas assim qualidade. Hoje em dia, como tem uma imensa variedade de produtos e de marcas, não é o preço, e sim a qualidade e a manutenção dele. Você sempre tem o ideal usar uma manutenção. Se você gosta de maquiagem, eu sei que você gosta, você pode separar, usar a cor clara com um, a cor escura com o outro, porque não vai misturando. Então sempre o claro tá limpinho para você usar a cor clara e depois o escuro para você utilizar nas cores escuras. Agora a segunda etapa da maquiagem é a pele. Várias opções, infinidade de opções para tipo de acabamento, para tipo de produto. Então a gente tem praticamente são 3 tipos, que daí desses tipos vão saindo outros. Eu gosto muito desse, porque ele é um pincel redondo, de cerdas macias, que você vai fazendo em formas circulares a aplicação da base. Ele dá para bases compactas, bases líquidas, então ele é ideal.
Então você fala assim, quero comprar um. Vamos comprar esse aqui. Olha só o formatinho dele. Ele é gordinho, curto, não desperdiça produto, porque ele não fica utilizando muito produto. Agora tem esse aqui, que é o que tá no auge, né? Todo mundo, ele assim, ele parece uma seta o formato dele, porque ele é muito bom também para dar acabamento em cantinho, na beiradinha do olho, em volta do nariz, nos lábios. Ele é muito bom. Então eu falo assim, eu tenho dois, né? Já que a gente tá falando aqui e tem muita gente que tá se aperfeiçoando em casa também, esse pincel, que é de fibra, ele é muito bom para também dar acabamento e para lustrar. Você passa a base e você vai fazendo um uso. Ele fica um brilho, como se fosse uma pintura mesmo. Esse aqui. Já falando de pele, eu quero mostrar para vocês o pincel de corretivo. Ele sempre tem mais ou menos 2 centímetros de espessura. É um pincel mais duro, mais compacto. Ele dá para qualquer tipo de corretivo também, tanto corretivo compacto como corretivo líquido. Só que o ideal para você aplicar o corretivo não é espalhando, é sempre batendo. Porque quando você espalha, você põe o produto, tira o produto, põe o produto, tira o produto. Então você vai fazendo leves batidinhas. É a mesma dica para base. Mesmo com um pincel que não seja tão bom ou não tenha uma qualidade boa, a forma que você for aplicando, ele vai dando melhor o resultado, tá? Depois que você aplicar a base e você já está começando a ficar mais interessada, você pode utilizar as esponjinhas, tá? Esses tipos de esponjinha. Por que tem essa pontinha? Para dar o acabamento. E aqui é mais gordinho para você fazer no resto do rosto. Por enquanto só com a base. A gente nem falou ainda da próxima etapa, que é o pó. Que daí essa esponja vai ter outra finalidade. Eu já vou falar do pó para vocês. O pó, o ideal é sempre um pincel grande, gordo, assim, arredondado, porque ele vai todo o rosto. Aí não fica falar, ai, minha maquiagem tá craquelada, porque você depositou muito produto. O pó não, você só vai aplicando assim de formas. Por isso que é bonito você olhar, você vai fazendo como se fosse uma pintura. O rosto da gente é uma pintura. Então eu tenho 2 tipos de pincéis. Eu tenho esse que ele é bem fofo, ó, e tenho esse mais durinho. Esse aqui você pode até aplicar mais vezes e depois finalizando. Tem mais um pincel agora que tá no auge, é o Kabu. Ele é um pincel duro, que tem uma ponta. Por quê? Você pode também. Eu não tô usando corretivo na minha maquiagem. É uma maquiagem que eu acordei, vou sair bela e linda. Então eu uso esse aqui para dar uma finalizada. Por exemplo, eu uso óculos. Aonde o óculos fica, às vezes ele fica marcado. Então esse pincel aqui, eu tiro essas marcas. Ou no bigode chinês, ou aqui. Então você vai tirando essas marquinhas, vai trabalhando com o pincel. E agora nós vamos falar do blush, ou da tão comentada moda da maquiagem, o contorno, marcado. O blush você pode utilizar de 2 formas, ou o pincel mais redondo, só que esse, ele é para quem tem mais prática, porque na verdade a hora que você for aplicar, o ideal é você pôr a mão fazer assim. Só que daí você vai ter que respeitar o formato do teu rosto. Tem rosto mais redondo que você vai afinar, tem um rosto mais fino que você vai aumentar. Então o pincel redondo pro blush, normalmente quando você compra o blush, ele já vem um pincel curto e pequenininho, que é ótimo, que você vai utilizar conforme o formato do teu rosto. E tem esse pincel aqui que ele é chanfrado também. Lembra que a gente falou do pincel chanfrado para os olhos? Que ele dá um acabamento, ele faz um cantinho? Que você pode fazer. Esse outro pincel que eu tenho, ele vem num estojo de contorno. Também, ó, ele é chanfrado. Entendeu? Ele tem essa ponta aqui, ó. Um canto. Sempre um canto, que isso que é o chanfrado dele, tá? Então esse é pro blush. A gente vai fazer primeiro base, pó e depois blush. Depois do blush, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o tão querido iluminador. Ou você vai iluminar
clarear ou você vai escurecer. O clareador que você faz as fotos, dá aquele ar de naturalidade, aquele ar de glamour, você pode sempre, nós vamos utilizar um pincel durinho. Mas um pincel duro para iluminador? Isso, um pincel duro. Sempre depositando também, porque você já está quase no acabamento ali da tua maquiagem. Então você vai aplicar um pincel que não vai tirar nada que você colocou, você só vai colocar o iluminador, sempre no formato V, daqui na bochecha e pra cima, é onde você vai iluminar a tua maquiagem, tá bom? Pessoal, hoje em dia a gente tem aquela infinidade de procura. Eu quero diminuir minha bochecha, eu quero tirar minha papada, eu quero aumentar minha testa. A gente tem esse pincel aqui que olha o formato dele, ele é super interessante. Então, porque você vai fazer a marca no teu rosto e depois você vai dar uma espalhadinha para afinar a lateral, para afinar a papada, para diminuir a pontinha da tua testa nesse formato aqui. Isso, você já tá numa etapa mais evoluída da maquiagem. Lógico que você tá aprendendo. Então você vai, cada etapa você vai melhorando, você vai se aperfeiçoando e vai querendo usar diferentes pincéis, que é muito legal. A gente não falou de uma coisa ainda, que normalmente depois que eu faço o iluminador, depois que eu faço o contorno, eu gosto de escovar a sobrancelha. Entendeu? Eu falo, mas eu vou comprar um pincel para escovar a sobrancelha. Mas quando você compra o estojinho básico, normalmente ele vem um pincel com duas pontas, uma ponta chanfrada e uma ponta de escovinha, que é uma escovinha para você escovar a sobrancelha. E hoje em dia tem muitos lápis de sobrancelha que já vem com um lado com essa escovinha. Então você pinta a sua sobrancelha e depois você vai escovando. Porque além dele espalhar o produto não ficar marcado, o pelinho fica todo penteado pra cima, então ele dá um acabamento. Eu, sinceramente, mesmo para as iniciantes, eu acho que isso aqui é um luxo. Isso aqui vai ser tudo de bom, porque quando você tá com uma sobrancelha bem feita, a tua maquiagem é outra, o acabamento é outro, fica tudo muito mais bonito. Então, a gente falou de tudo isso, e agora? E o lábio? Nossa, eu não consigo aplicar um batom com pincel. Fica tão mais bonito, fica tão mais acabado. O pincel de lábio, esse aqui é meu xodó. A pontinha dele já tá até meio estragadinha, mas eu limpo. Eu sempre uso um produto para limpar, para tirar a cor. Uso dois normalmente, mas é porque eu faço várias maquiagens. Uso um para cores claras e outro para as cores escuras. Se você vai ter a opção de um pincel só, a hora que você acabar, já passa um lencinho, já dá uma limpadinha. Então ele sempre é gordinho e com a setinha. Vocês perceberam que a maioria dos pincéis tem esse formato, porque a ponta sempre dá acabamento. Você aplica o produto e depois finaliza, né? Então você vai no lado aplicando e depois contornando. Olha só esse pincel, parece uma escovinha, não parece? Ele é uma escovinha. Eu fiz toda a maquiagem, eu falei, nossa, tá faltando alguma coisinha no meu olho. E eu caiu algum produtinho. Eu vou lá e ó, vou dando uma limpadinha. Ele é uma escova mesmo, é uma escovinha para tirar, para limpar, para finalizar a maquiagem. A gente falou de tantos pincéis, só que eu tenho um pincel barato, tenho um pincel caro. Como que eu vou comprar o pincel? Eu indico sempre quando vocês forem comprar, você vê a textura. Você dá uma puxadinha nele para ver se a cerda não solta, tá? Para ver como a melhor coisa é você sentir no tato. Você vai sentir a utilização, a textura, a maciez. E depois que você comprar o produto, você tem que cuidar desse produto. Cuidar do pincel, né? Sempre lavar com água corrente, ou com sabão de coco, ou com um shampoo infantil, um shampoo neutro. Lavar sempre para baixo, para a água escorrer. Evitar de utilizar secador. Tem muita gente que indica utilizar o secador, mas não com um vento tão quente, porque a cerda ela vai vai embolar ali, vai queimar. Utiliza o vento frio. Mas o ideal é deixar secando sempre numa toalhinha,
ele retinho, virar ele de um dia para o outro. Se você utiliza bastante, sempre lavar uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Por quê? Você guardando esse pincel limpinho, a vida dele útil vai ser bem maior. E tanto que você pagou mais caro ou você pagou mais barato, o custo-benefício disso com a utilização dele e com a manutenção vai ser bem melhor. Milena, eu adorei as dicas, obrigada. Meninas, agora é só a gente começar a utilizar certinho cada pincel que a gente tem em casa, limpar, higienizar tudo que a Milena, do jeito que a Milena falou, certo? E se vocês quiserem saber alguma coisa, se tiver alguma dúvida, é só deixar aí no nosso canal ou no blog que a Milena vai poder ajudar vocês. E daqui uns dias a Milena vai estar falando com a gente sobre como fazer um olho perfeito, uma pele perfeita. Aguarde! Daqui uns dias a Milena vai estar de novo com a gente. Obrigada, pessoal!